O Evangelho de Mateus, no seu capítulo 1, vai falar-nos a respeito do nascimento de Jesus. No versículo 23, está escrito assim: E eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e eles chamarão o seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Já Lucas, no seu evangelho, no seu capítulo 1, no seu versículos 31, vai nos dizer: E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Na presente lição, nós estaremos falando sobre as duas naturezas divinas de Jesus. Tanto Mateus como Lucas vai enfatizar o Cristo, o Jesus, que nasceu e viveu no meio do seu povo. E Mateus vai enfatizar o Jesus para os judeus, sendo o cumprimento de profecia de Isaías capítulo 7. E realmente ele foi o Messias esperado. E Lucas capítulo 1, no versículo 31, Lucas vai dizer que Jesus veio como Filho de Deus, em forma de Deus. E ele, sendo em forma de Deus, ele viveu a sua natureza humana, também a sua natureza divina. Então, na lição de hoje, nós iremos falar sobre a natureza ou as naturezas de Jesus. Quando a gente fala das duas naturezas encontradas somente na pessoa de Jesus, a gente usa o termo teológico de união hipostática, tá bom? A união hipostática, ela foi definida no Concílio de Calcedônia em 451, tá bom? E a união hipostática é substância, ou seja, são duas naturezas encontradas em uma única pessoa, tá bom? Então, o textuário da lição diz assim: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Verdade prática: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Leitura bíblica em classe, encontra-se lá na carta aos Romanos, capítulo 1, de 1 ao 4, e carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 11, que nos diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Filipenses. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus, na forma humana, era Deus em sua forma e atributos. Então, é isso que a gente vai falar. A palavra-chave da lição é natureza, que é o que significa natureza? A combinação de traços que inclui forma de pensar, sentir e de agir, tá bom? Então, nós iremos estar falando sobre esses atributos, né? Essas naturezas, essa união hipostática, tá? De Cristo, como diz Paulo aos Romanos, que Jesus ele foi declarado a profecia, né? Dos profetas, e em Mateus ele declara a descendência de Davi, né? Declara ali que realmente Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Messias esperado, é o Cristo, e Lucas vai enfatizar aí a sua descendência, né? Porque a profecia dizia que o Messias, o Cristo, viria da descendência de Davi, tá bom? Então, os tópicos que nós iremos abordar nesta lição de número 7 fala-nos a respeito o primeiro, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, né? Então a gente tem aí a descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, e o antigo hino cristológico, tá? O segundo tópico, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Aí a gente vai ter aí quem foi Nestório, tá? O nestorianismo e o monofisismo, tá? Então a gente vai caminhar aí. E o terceiro tópico, os perigos dessas heresias na atualidade, que são os monofisistas, o esquenoticismo e a mariolatria também nós vamos perceber nessa lição de hoje, tá? Então, existem algumas teorias, tá? No nosso meio, que é a teoria de kenosis, baseada em Filipenses 2,17, tá? Que diz que quando Jesus se esvaziou, ele abriu mão dos seus atributos. Segundo essa teologia, Cristo esvaziou-se de alguns atributos, como onisciência, onipotência, onipresença, né? Enquanto esteve como homem nesta terra. Mas essa teoria ela é refutada. Por quê? Porque nós não encontramos nenhuma passagem para fundamentar que Jesus abriu mão de seus atributos enquanto esteve na forma humana. Então, a kenosis, ela diz, né, ela nos apresenta que quando Jesus encarna, ele encarna sem atributos de Deus. Já a união hipostática, ela nos diz ao contrário. Ela fala que Jesus possuía tanto a natureza humana como a natureza divina. Então, a teoria ou a tese kenosis, ela não se enquadra dentro do pensamento bíblico, dentro da teologia cristã, porque é refutável quando não encontramos nenhum texto que menciona que Jesus abriu mão de seus atributos. Pelo contrário, Jesus, em diversas passagens, ele vai demonstrar que os atributos divinos estavam presentes na sua forma humana, tá bom? Então, por esses
por esses exemplos, né, na pessoa de Jesus Cristo, é que nós podemos refutar essa ideologia, essa teoria da kenosis, né, baseada em Filipenses 2,17, que diz que quando ele saiu da sua glória, ele se esvaziou. Então, esse esvaziamento, segundo a teoria do kenosis, esse esvaziamento seria o esvaziamento da natureza divina e dos atributos que acompanham a natureza divina também. Tá bom? Então, isso não tem perdão, isso não tem conotação bíblica, tá? Até porque a Bíblia refuta, tá? Jesus, em diversas passagens, vai mostrar a sua onisciência, né? A sua onipotência, enfim. Então, é refutável esse tipo de pensamento, tá bom? Vamos lá. Tópico primeiro aí. Descendência de Davi segundo a carne. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, e de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Aí está o elo humano e divino, as duas naturezas do Senhor. Ou seja, quando o anjo comunica a Maria como Jesus há de nascer, sem intervenção humana, né, mas com uma intervenção divina, aí está selado, sacramentado as duas naturezas de Jesus, porque ele foi gerado no ventre de Maria, uma humana, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo, numa forma divina, tá bom? Então, quando a gente vai ver a genealogia, tanto de Mateus como de Lucas, a gente vai ver os traços ancestrais de Jesus, dando confirmação da sua linhagem, né? E da sua ancestralidade com Davi, tá bom? Então, Jesus, ele é da tribo do leão de Judá, ele é da tribo de Judá, ele é da mesma tribo de Davi, pertencente à linhagem, né, davídica, tá? Então, porque as profecias diziam a respeito do Messias que viria da linhagem de Davi. Então, tanto Lucas como Mateus, eles vão dar, né, a sua descendência como vindo da linhagem de Davi, tá bom? Vamos lá. Ele é declarado filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus. E isso é reforçado logo em seguida pelas palavras: Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, o apóstolo conclui, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, o Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel, e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente, tá bom? Então, não é um título que foi dado humanamente a Jesus, né, declarando que ele é filho de Deus, né? Na sua essência, ele é Deus, né? O Emanuel é Deus conosco, tá? O antigo hino cristológico, o texto está dizendo que, embora Jesus sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno. E mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humanas e divina,
em uma só pessoa. Esta passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos e o apóstolo Paulo o inseriu nessa epístola aos Filipenses. O que é que o comentarista está querendo dizer? O comentarista está querendo dizer que quando Cristo encarna, né, na forma humana, mesmo ele tendo atribuições divinas, ele não faz uso delas como lhe convém, para facilitar as suas tarefas e funções e compromissos para que aqui ele veio. Um exemplo muito saliente disso é quando Jesus está no Getsêmani, os soldados chegam para o prender e Pedro puxa da espada e corta a orelha do soldado. Jesus vai repreender Pedro veemente e vai dizer: Pedro, mete a tua espada na bainha, porque se eu quisesse, eu oraria ao Pai e ele enviaria milícias de anjos para este lugar. Ou seja, nesse texto está implícito que se Jesus quisesse usar suas atribuições divinas como Deus, ele poderia usá-las em qualquer circunstância e momentos. Mas em nenhum momento ele vai usar, porque o apóstolo Paulo diz aos Filipenses que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas pelo contrário, achando-se na forma humana, aniquilou-se a si mesmo. Então Jesus, quando ele vem e encarna, mesmo ele tendo atribuições divinas, ele não vai fazer uso delas. Ele vai fazer uso da sua chamada ministerial, da sua vocação, do poder que está sobre a sua vida para o exercício do seu ministério. Então, pelo exercício do ministério, ele vai curar. Pelo exercício do ministério, ele vai expulsar demônios. Pelo exercício do seu ministério, ele vai ressuscitar mortos. Pelo exercício do seu ministério, ele vai fazer tempestades cessarem, mares acalmarem, né? Pelo exercício do seu ministério, ele vai fazer a multiplicação dos pães. Pelo exercício do seu ministério, ele vai transformar água em vinho, enfim. Ele vai fazer inúmeros milagres somente pelo exercício do seu ministério e pelo poder que a ele foi atribuída para realizar a vontade de Deus. Tá bom? Mas em nenhum momento você vê Cristo se colocando como Deus para exercício do seu ministério. Porque Paulo vai dizer aos Filipenses que ele se esvaziou e está na forma humana, mas com atributos divinos. Tá bom? Vamos lá. 2. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. Ou seja, alguns argumentos, né, depois foram aí surgindo acerca dessas duas naturezas. E um homem, né, que foi Nestório, que foi aí quem encadeou essa heresia aí no meio do povo acerca da natureza de Cristo, colocando aí intriga no meio da sociedade. Tá bom? Então a gente vai ver aí que Nestório foi bispo de Constantinopla, né? Lá no 428, Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, mãe de Deus, em grego Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Cristotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano, mas não é mãe de Deus, tá bom? Ela foi receptora, né? Ela foi
gestora do Jesus humano, mas não foi mãe de Deus, tá? Ela não é mãe de Deus, visto que Deus é eterno. Deus não é incriado. A expressão adotada por Cirilo é uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arionismo, tá? Então, eles acreditavam que quando Jesus estava em ação, operava algum milagre, tá? Ele era dotado de espiritualidade para operar tal milagre. Então, para Nestório e os seus seguidores, o que Jesus fazia como uma capacidade, né, um dom para realizar tal obra. É como se hoje nós que temos o Espírito Santo pudéssemos ser usados com o dom de cura para curar, né, para libertar os oprimidos, tá, para repreender ações demoníacas, tá, para fazer milagres, enfim. Então era isso que eles acreditavam, que Jesus não era divino, tá? Jesus não, em nenhum momento ele foi Deus, em nenhum momento ele tinha a natureza de Deus, mas em que em algum momento ele recebeu uma capacitação para realizar a obra de Deus, tá? Então, o nestorianismo defendia a formulação dos pais nicenos. A divindade de Cristo, a humanidade definida do credo niceno, constantinopolitano, em 381, segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher, seria uma só carne. Essa é uma só carne. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso, em 431, que o declarou herege e o imperador o exilou. Tá? Então, em 435, Teodósio proclama o exílio de Nestório para o mosteiro no Grande Oásis, no Egito. Por quê? Porque ele começou a difundir a heresia, dizendo que Cristo e Deus eram como marido e mulher, né? Na essência de que, depois de juntos, os dois virarem uma só carne, mas sendo um indivíduo diferente do outro. E isso não foi encontrado argumentação bíblica para fundamentar a sua tese herética no meio da igreja, tá bom? Então, por isso que ele foi banido, por isso que ele foi aí exilado por essas heresias. No monofosismo, o termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e pífices, natureza. Seu principal expoente foi Eutico. Não foi o que caiu da janela, não, tá? Foi outro Eutico. Também conhecido como Eutico, Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar não é de unir, não se trata de união, mas de mistura, fusão, assim. Seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio de Calcedônia em 431, tá bom? Então, o monofisismo alegava que não existia as duas naturezas divinas em Cristo. Por quê? Porque seria inconsistente, né, um Deus em forma humana. Então, Deus não poderia, de maneira nenhuma, vir em forma humana e, numa forma humana, esse homem ser Deus. Tá? Então,
na visão deles, seria uma fusão, tá? Não uma união, tá? Então, quero ver uma ilustração. O bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre nem estanho, mas uma mistura, tá bom? Das cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre nem estanho, e o verde não é azul nem amarelo, da mesma forma, de acordo com Eutico, as duas naturezas de Cristo não são divinas e nem humana. Mas a Bíblia refuta isso, né? Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e é perfeito na humanidade. Ou seja, então Jesus, dentro daquela regrinha que a gente usa, ele foi 100% Deus e 100% homem, tá bom? Então, como Deus, ele agiu como Deus. Como um homem, ele agiu como um homem. Então, como um homem, ele teve sono, como um homem, ele teve necessidades, como um homem, ele teve cansaço, como um homem, ele sentiu dores, como um homem, né? Ele sentiu as intempéries do homem, mas como Deus, ele operou, ele realizou, né? Isso fica bem evidente em várias passagens bíblicas, dentre elas lá no Evangelho de João, capítulo 4, quando ele chega no poço, ele está conversando com a mulher, né? E ele vai dizer, ele vai perguntar, cadê teu marido? A mulher vai dizer, eu não tenho marido. Jesus vai dizer, disseste bem, porque tiveste 5 e o que tu tem agora nem teu é. Então, a onisciência de Jesus, né, mostra que os seus atributos são de igualdade com o Pai, tá bom? Então, vamos lá. Lá no Concílio de Calcedônia, essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo, em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância, não dividindo e nem separando em duas pessoas, mas em uma só e o mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras, tá bom? Então, não tem como desassociar, tá, as duas naturezas de Cristo, tá bom? Não tem como, essa aqui é uma natureza e essa aqui é outra natureza. Não, tá? Cristo, ele tem as duas naturezas dentro dele em uma só pessoa, tá bom? Então, eu acho que é bem evidente isso, né, para nossas vidas, bem contundente, porque isso é a base da nossa fé, né? Isso é a base. Segundo, depois disso tudo, irmãos, né? Depois disso tudo, de Nestório ter lançado as suas heresias, enfim, e depois de ele ter sido exilado, ele morre pouco depois disso, né? Mas só que quando ele morre, a seita continua, né? E ela cresce na Arábia, depois na Síria e na Palestina. Aí depois na China, na Índia e no Egito, onde foram os países que difundiram, né, essas heresias, e elas estão hoje aí no nosso meio, tá? Então, qual é os perigos dessas heresias na nossa atualidade? Bom, os monofisistas, quanto à doutrina monofisista, foi rejeitado juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baredeus, um monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita, né? Os jacobitas,
eles se recusaram a aceitar os decretos do Concílio de Calcedônia. Ou seja, eles fizeram força, né? Eles foram contra, tá? Ao concílio e não quiseram nem saber, começaram a difundir aí as suas heresias, agora sobre o domínio de Jacob, né? Por isso o termo jacobitas, né? Então são as igrejas ortodoxas, tá? Armênia, Abísina e Jacobita. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos e, sobretudo, conservar a fé no Jesus. O Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco, o Deus que se manifestou em carne, tá bom? Então aí temos os monofisistas, temos o quenoticismo, tá? É a linha kenosis, lá que a gente viu lá no início, do verbo grego keno, significa esvaziar. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou de si mesmo, dos atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não usar. Ou seja, não tem fundamentação bíblica, como eu disse lá no início, né? A ideologia kenosis, ela diz que Jesus, quando se esvazia, quando Paulo está dizendo que ele se esvaziou, ele deixou lá na eternidade os seus atributos divinos, e que tudo que Jesus operou, né, sendo capacitado espiritualmente para exercer o seu ministério e não a sua divindade, tá bom? Então, a visão kenosis do termo esvaziar de Filipenses 2,17, ela é usada como uma terminologia herética no nosso meio, tá bom? E a mariolatria, né, que os irmãos sábios aí sabem que vem do catolicismo, tá? Romano, que adotou o termo mãe de Deus, né, de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico, e se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que parece certo é a escolha popular, nem sempre representa a verdade, tá bom? Então, o Concílio de Calcedônia, lá em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esse conclave geral, estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. Então, foi necessário 3 concílios para reafirmar as duas naturezas de Cristo. Então, é sobre este pilar, é sobre esta ideologia, é sobre esta fé que nós cremos na união hipostática de Cristo, na sua natureza divina e na sua natureza humana, em uma só pessoa. Amém? Que Deus possa continuar te abençoando. Irmãos, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você baixar uma apostila de cristologia, tá? Ela vai dar uma ênfase melhor nesta aula de hoje. Lá a gente vai falar sobre as duas naturezas de Cristo, vamos falar sobre os concílios, vamos falar sobre a união hipostática, vamos falar sobre as heresias, tá bom? Então, no final do vídeo, eu vou deixar aí na descrição abaixo o link para você clicar aí e baixar em formato PDF, tá bom? Irmãos, eu tenho pedido nas minhas aulas e tenho visto muito pouco, né? Os irmãos compartilhar o link, a aula. Na verdade, eu nem tenho visto compartilhamento nenhum, né? Eu tenho deixado os links aí no meu grupo, nas minhas redes sociais, e eu não tenho encontrado, né, compartilhamentos. Enfim, tem um ditado que uma andorinha só não faz verão, né? Mas se a gente pudesse juntar nessa visão aí, a gente vai poder alcançar muito mais adeptos, né?
como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão e nem um beija-flor sozinho apaga um incêndio. Mas um beija-flor está fazendo a sua parte. Eu preciso que mais me acompanhem nesse projeto aí, para nos incentivar, né? Porque é difícil, irmãos, não é fácil não, tá? Vocês não sabem o que estão por trás dos bastidores. A gente gravar uma aula, enfim, colocar o conteúdo nas redes sociais. Então, se você chegou até aqui no final, compartilhe o link nas suas redes sociais, entre os seus amigos, nos seus grupos, para que a gente alcance aí mais seguidores, sim, né? Mais visualizações, sim, porque mais visualizações eu sei que mais pessoas estão sendo alcançadas. O nosso canal, eu perdi o primeiro, que estava quase com 1.000 seguidores, eu tive que fazer um outro e sair do zero, irmãos. Sair do zero. Né? Hoje estamos com 28 seguidores, né? Mas podemos alcançar mais. Mas eu preciso da sua ajuda. Preciso que você compartilhe comigo os nossos links, os nossos vídeos, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que a gente consiga fazer crescer esse canal da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima lição, onde estaremos falando sobre Jesus viveu a experiência humana. Lição de número 8, tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus, no nome de Jesus.